Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no meu canal. Para começar, se você não é inscrito no canal, se você caiu aqui de sopetão do nada, se algum amigo mandou esse link para você, sei lá como você chegou aqui, você não me conhecia, você não é inscrito no canal. Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, porque eu tô ligado que tem um monte de gente que não se inscreve no canal, não facilita a minha vida. Eu não monetizo isso, mas, pô, não custa nada. Aqui embaixo tem um inscreva-se no canal, clica aí e se inscreve, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos iniciar esse vídeo aqui que foi muito preparado com muito carinho para você. Bom, começando aqui, desenvolvimento de aplicações modernas com asterisco. O que eu quero dizer com aplicações modernas? Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou com o decorrente dos anos. Vamos colocar ali que quantos anos que a gente começou com Elastix. Eu comecei com asterisco puro, mas quantos anos Elastix já morreu, já virou outro projeto, depois, enfim, estamos com Isabel aí, tudo baseado em FreeBBX, tinha aquele outro da Intelbras que eu não lembro o nome, enfim, muita coisa ocorreu nesse meio tempo, muita tecnologia mudou, muita tecnologia surgiu nesse meio tempo, e não necessariamente as formas que as coisas eram desenvolvidas antigamente ainda são as melhores formas para ser desenvolvida hoje. Então, assim, muitos aprenderam a desenvolver em Asterisk entendendo a forma como, por exemplo, Elastix, Isabel, FreeBBX e esses tipos de solução aprenderam com esses caras e replicaram essa mesma forma hoje. Então, por exemplo, toda a configuração, criar o arquivo de texto, que até então ok, e aí faz o reload, blá blá blá, enfim. E aí o pessoal foi pegando esse modelo e foi criando outras estratégias, formas que eram relativamente simples, pegando a biblioteca que existia e foi fazendo a coisa acontecer. Então, assim, muitos aprenderam com esse tipo de solução, a criar soluções com Asterisk, tá? Um Asterisk nesse meio, só que em contrapartida, o Asterisk nesse meio tempo mudou muito. Então, antigamente nós falávamos apenas do AMI, por exemplo. Hoje a gente já tem RI, já tem WebSocket, já tem uma carambada de coisa inclusa ali no Asterisk. E tudo isso mudando, vem mudando, né? Então esse é um ponto muito relevante. Ou seja, não é que aquilo que a galera fazia era feito de forma errada ou qualquer coisa do tipo, mas era baseado nas soluções da época. Então, assim, normal, as soluções da época eram o que tínhamos naquela época. E as linguagens e tecnologias mudaram muito, então a gente teve ali, o JavaScript avançou muito, a gente teve o Python também, que já muito antigo, deu uma boa evoluída, e, enfim, tudo foi mudando, né? As coisas foram mudando com o tempo. Então é natural que existem formas mais eficientes de fazer a mesma coisa que antigamente não tinha e hoje tem. Então, essa grande conclusão inicial dessa primeira parte do vídeo é que com as tecnologias atuais a gente consegue fazer mais, melhor e mais rápido, com recursos mais modernos, principalmente hoje em dia quando a gente fala muito de UX, UI, onde você tem ali a experiência do usuário, a experiência da interface, enfim, todo aquele contexto, tem gente que estudam focados nesse tipo de situação, e naturalmente tudo isso só é possível, você consegue só entregar uma excelente experiência do usuário quando de fato você utiliza a tecnologia correta para o meio correto. Do contrário, ou você não entrega, ou você entrega custando muito caro. Quando eu digo custando muito caro, é custando muito caro em recursos de servidor, em recursos de solução, com instabilidade. Por quê? Porque você não segue a forma correta, a tecnologia correta, e é justamente por isso o intuito desse vídeo. É falar sobre o desenvolvimento de aplicações modernas com Asterisk, de forma moderna, tá? Como eu faria as minhas novas aplicações? Banco de dados é um pouco irrelevante nessa questão da modernidade, mas eu quis comentar um pouco a respeito, porque como eu já até comentei no vídeo anterior, passei a ter um pouco mais de experiência com banco de dados, né? Não que eu não tinha, mas a minha experiência com banco de dados ela refinou muito em 2022, 2023. Então, o primeiro ponto aqui é o banco de dados. Hoje tudo gera-se mais volume. Então, por exemplo, mais volume de dados. Então, por exemplo, você pega discadores. Antigamente a agressividade era X. Hoje em dia a agressividade dos discadores são muito maiores. Naturalmente era um número muito maior de bilhete.
gera um número muito maior de ligação e etc e tal. E com isso, a gente tem visto que no caso, em alguns testes que eu tive a oportunidade de fazer, o ProShigri ele se comporta às vezes um pouco melhor do que outros bancos de dados, sem contar a compatibilidade dele com a Asterisk, que é muito boa também. Não estou falando que MySQL é ruim, antes que já vem a galera que ama, né, gerar polêmica. Não estou falando que o MySQL é ruim, que ele não presta, que você não deve usar. Estou falando como eu faço as novas aplicações, entendendo os contextos. Então, eu achei muito mais viável, muito mais estável, muito mais robusto fazer algumas tratativas de dados com o PostgreSQL. Por quê? O particionamento dele de tabela é melhor, a forma como ele indexa é melhor, apesar de ele gastar mais disco para indexar. Enfim, a forma como ele atua, a consistência dele do dado, eu achei ela muito boa. Sempre achei boa, mas eu não tinha tanta experiência e acabava perdendo a paciência com ele. Então, hoje, com um pouco mais de experiência, eu digo que é uma excelente solução e eu muito recomendo a utilização do Postgres, somente nesse conceito mais moderno e no alto volume de dados. O Real-Time com WebSocket. Vamos lá. Todo mundo deve conhecer algum discador que tem lá a tela, discador ou qualquer trem que tem a tela lá em tempo real mostrando o status das chamadas, se o ramal tinha uma mesma operadora que a gente tinha lá do FOP, só que o FOP era feito, esqueci o nome, mas enfim. Vamos dar um exemplo daquela tela do FOP, onde tinha as extensões, estava fazendo chamada, não está, etc. A gente já sabe que, já viu isso em muitos casos, onde para que aquilo pudesse acontecer daquela forma, fica-se um pooling. O que é um pooling? É um sistema a cada X segundos batendo numa rota e questionando, cara, me dá o status dos ramais, me dá o status, dá um exemplo, o status dos ramais. Me dá o status dos ramais, ou me dá um core show channels, ou me dá, e ele fica ali batendo. Qual que é o problema disso na prática? O problema disso é que assim, se eu tenho um usuário, eu tenho ali um pooling batendo. Se eu tenho 5 usuários, eu tenho 5 poolings batendo. Se eu tenho 50 usuários, eu tenho 50 poolings batendo. E isso tende a nós termos um problema de performance muito grande. Primeiro ponto, na escalada da aplicação, você pode ter um problema com o web server, tá? Independente se você vai estar trabalhando com PHP ou com Node.js Express, enfim, uma hora você vai ter um gargalo porque é um pooling desnecessário. O Asterisk tende com o volume de requisições a não se comportar bem, então isso é um problema também. E aí que está o grande ponto. Uma das grandes formas é você trabalhar com WebSocket. Por quê? Porque você pegaria, por exemplo, com Node.js, uma conexão lá no Asterisk. Conforme os eventos de bridge fossem ocorrendo, conforme as coisas fossem ocorrendo, você vai mandando para o front-end através de um WebSocket. Então isso é uma prática legal. Só assim, mas eu poderia fazer um pooling e não bater no Asterisk todas as vezes e ficar, por exemplo, gravando no Redis os status. Então, por exemplo, a cada 50 poolings eu faria um só. Beleza, pode, mas você concorda comigo que você está costurando uma coisa que você consegue resolver muito mais elegante? A não ser que você já tenha uma aplicação e dê muito trabalho você construir esse WebSocket sugerido. Do contrário, que eu também não acho que é um trabalho, tá? Até porque é bem simples de fazer. Do contrário, pode ser feita uma outra solução dessa, com Redis fazendo uma cache, mas nem sempre se torna viável. Mas essa construção do WebSocket, inclusive se vocês tiverem interesse em entender na prática, eu posso desenvolver, apesar que eu já devo ter alguma coisa desse tipo, mas eu posso desenvolver algo aqui no YouTube e trazer na prática. Conecta no Asterisk, uma aplicação em Node, por exemplo, conecta no Asterisk via Manager, por exemplo, coleta esses eventos que ocorrem no Manager e comuta eles no WebSocket, no Socket IO Server. E aí o seu front-end ali, sendo Vue.js, React, JS puro, o que você quiser no front, conecta com o Socket IO Client, fica recebendo esses eventos e manipulando a DOM ali, trocando as cores, trocando os efeitos, manipulando os dados. É uma excelente forma de se fazer um real-time com, assim, você vai ver que na escala de usuários, você vai economizar muito recurso, muito mesmo. Eita, veio os dois itens de uma vez. PJCIP é uma coisa assim que, apesar que não é tão moderno, visto que o PJCIP já está há muito tempo no Asterisk,
mas ainda tem muita gente que reluta no PJCIP. Eu sei que, cara, quando você está acostumado com o Chancip, você pega o PJCIP, que a sintaxe dele é um pouco mais verbosa no geral, ela dá um pouco mais de trabalho, porém, vamos lá, o PJCIP ele funciona muito bem com WebRTC, muito bem mesmo. PJCIP você consegue ter 2, 3 dispositivos ou N dispositivos, né, conectados no mesmo endpoint, sem precisar ficar fazendo chancho, criando várias extensões, apontando o mesmo ramal nessas extensões, como a gente faria com o Asterisk, por exemplo, no Chancip do Asterisk. Você consegue ter uma customização melhor em troncos e coisas do tipo com o PJCIP. Então, assim, é uma parada que é imprescindível para quem quer fazer uma aplicação mais moderna, a utilização do PJCIP, tá? Até por causa do WebRTC que, putz, funciona muito bem de verdade. E por último, não menos importante, onde for possível, evite a AGI. Só assim, nossa, o Jean odeia a AGI, toda vez ele fala a mesma coisa, blá 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 e tal. Não é isso, galera. Vamos pegar assim, um padrão. A maioria da galera faz os AGIs como? Pega a pesão lá dentro da pasta varlib, pá, ou fecha a AGI, como não tem o hábito de usar, mas vamos pegar a massa. A massa utiliza dessa forma. Até porque é uma herança que veio da forma como os outros lá atrás que eu comentei faziam, né? Uma herança comum, tá tudo bem, beleza, é uma forma como eles faziam ali. O ponto principal hoje as aplicações elas precisam de muito mais interação, muito mais coisa. Então, para que toda vez que for fazer uma chamada, você vai instanciar um AGI, chamar um interpretador PHP ou Python, o que seja, toda vez fazer a mesma coisa e ficar gastando um recurso desnecessário que você poderia processar direto em Delplan. Às vezes criar uma rotina direto no Delplan, bonitinho, configurado, onde você vai carregar o Delplan uma vez só em memória. Então, assim, aquilo fica mais leve, não perde seu sentido, né? Se você vai ter uma... A não ser que você fale assim, não, já preciso executar uma URL, fazer algumas coisas muito específicas, tudo bem. Como eu te disse, onde for possível. Nem tudo vai ser possível e tá tudo bem. Agora, onde for possível, se possível, evite. Utilize, sei lá, FunctionDBC com Delplan, você coletar o dado no banco de dados, comparar e trazer. Façam outras formas que tendem a ser mais produtivas. Já teve caso de discador ou retirar a AGI e ele de 80% de uso a 2% de uso com o mesmo volume de canal. Então, assim, é um volume muito grande. Então, você imagina, precisaria para dobrar a capacidade, eu precisaria duplicar a máquina, onde com uma máquina só eu consegui escalar bastante ainda, claro, com limitações do CPS, etc. Que, aí, enfim, teria um contexto que eu não vou entrar aqui agora, mas, só de trazer essa folga para a máquina já foi algo muito relevante. Então, esses são os 4 pontos principais, e principalmente o número 2 e o número 3, para que você possa construir aplicações modernas utilizando Asterisk de uma forma que seja muito produtiva, muito saudável, beleza? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comenta aqui embaixo. Mais uma vez, se você não é seguidor do canal, ajuda a gente está indo com algumas metas audaciosas. No dia que eu estou gravando esse vídeo ainda não batemos 1000 inscritos, espero que quando esse vídeo for no ar já tenha batido, mas se não bateu, me ajuda aí, manda para o seu colega, para o seu amigo. Se você não é inscrito, ajuda a gente, beleza? Valeu, galera, brigadão, aquele abraço.